de Jesus. Muito bem, queridos, nós estamos na terceira noite da série Vida Apostólica. Estamos falando sobre o poder do alinhamento. E hoje nós vamos falar sobre a estatura do alinhamento. Estamos trabalhando debaixo do princípio de que o alinhamento adequado nas nossas vidas determina a direção certa. Amém? E isso logo, por sua vez, nos leva ao destino correto, ao destino que Deus tem para cada um de nós. Há um destino profético sobre a sua vida. Deus estabeleceu um destino sobre a sua vida. Nós falamos como destino profético porque é algo que está declarado de antemão sobre a tua vida. Quando falamos do profético, estamos falando de algo que foi estabelecido antes. Portanto, destino profético tem a ver com aquilo que Deus determinou de antemão sobre a sua vida, antes mesmo de você vir à existência, antes mesmo de você nascer. Então estamos falando do potencial de vida que Deus tem para nós. Quando falamos sobre o destino profético de Deus para nossas vidas, estamos falando de um potencial de vida que Deus preparou para nós, a fim de que possamos caminhar aqui na terra de forma plena, cumprirmos a missão que Deus tem nos dado. E o alinhamento apostólico, na verdade, é fundamental para que nós possamos ser devidamente capacitados, equipados e posicionados para cumprirmos a obra do reino nas nossas vidas, para cumprirmos o chamado de Deus nas nossas vidas. É importante nós salientarmos, queridos, que existem apenas dois tipos de pessoas sobre a face da terra: aquelas que estão em Cristo e aquelas que não estão em Cristo. Amém? Mais uma vez, há dois tipos de pessoas que estão aqui na terra: aquelas que estão em Cristo e aquelas que não estão em Cristo. Aquelas que estão em Cristo têm acesso à vida de Deus. Aquelas que estão em Cristo têm o seu nome escrito no livro da vida. Aquelas que estão em Cristo, elas têm a presença, a habitação permanente do Espírito Santo. Portanto, logo, a vida desta pessoa é uma vida que está em Cristo. Todo o seu viver está em Cristo. Ou seja, tudo que se relaciona a relacionamentos estão em Cristo. Os nossos pensamentos estão em Cristo. As nossas atitudes estão em Cristo. Todo o nosso ser está em Cristo ou fora de Cristo. Amém? Então veja bem, mais uma vez, estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, tudo que diz respeito à nossa vida está também em Cristo. Isto que significa alinhamento. Porém, a gente sabe que no dia a dia há uma luta, uma peleja que nós vivemos em relação àquilo que a Bíblia chama de uma batalha interior e o Espírito. Amém? Entre a carne e nossa natureza humana. E o Espírito é justamente essa vida que nós temos em Cristo. Então a nossa vida em Cristo batalha contra a nossa vida humana natural. E por sua vez a nossa vida humana natural batalha contra a vida de Cristo que está em nós. Porque na verdade esta vida que está em nós, ela precisa se expressar na nossa natureza humana. Amém? Mais uma vez, aquilo que está dentro de nós precisa se tornar visível. Aquilo que está dentro de nós precisa ser manifesto. A vida de Cristo que está em nós precisa ser expressar em cada faceta das nossas vidas, em cada área das nossas vidas. E isto não acontece sem que haja essa batalha. Por isso que é muito importante nós entendermos que precisamos a cada dia caminharmos nesse alinhamento de vida, sentido vertical, ou seja, no que diz respeito à nossa vida com Deus, nosso posicionamento com Deus, a nossa relação com Deus, mas também um alinhamento de forma horizontal em relação às questões da nossa vida, a maneira como nós nos relacionamos em relação à vida, os papéis que nós desempenhamos, as funções que nós temos, cada uma destas coisas, os relacionamentos que nós temos,
Todas essas coisas precisam estar alinhadas. E eu dei para vocês a figura da cruz. Amém? A cruz é uma representação exatamente desse alinhamento, tanto vertical quanto horizontal. E uma vez que a haste horizontal, ela é maior do que a haste horizontal, isto também representa que o alinhamento espiritual é mais importante do que o nosso alinhamento exterior. Que o alinhamento da nossa vida espiritual é muito mais importante no sentido de ser prioridade do que a nossa vida exterior. Muitas pessoas se focam em mudar o comportamento, em mudar o aspecto externo da sua vida e muitas vezes descuida desse alinhamento interior, ou seja, da sua vida interior. E a palavra de Deus nos ensina em toda a Escritura que a qualidade da nossa vida exterior é proporcional à qualidade da nossa vida interior. Amém? Que a nossa vida exterior vai ser uma vida de qualidade quando de fato nós estamos priorizando a nossa vida interior, a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual. Portanto, o paradigma do alinhamento perfeito nós identificamos na pessoa de Cristo, que ao mesmo tempo era filho de Deus, mas também filho do homem. Estamos juntos? Filho de Deus, mas também o que? Filho do homem. Isso está falando exatamente dos papéis que o Senhor tinha, no seu compromisso com Deus, mas também no seu compromisso com a missão que lhe foi dada nessa terra. Então Jesus caminhou em perfeito alinhamento. E nós descobrimos que o alinhamento correto nas nossas vidas provoca 3 áreas de crescimento que é necessário. Crescimento de sabedoria, crescimento de estatura e crescimento de favor, de graça de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos ler Lucas capítulo 2, versículo 52, que é o texto chave para esta série. Lucas 2, versículo 52. Mais uma vez, o alinhamento divino produz 3 áreas de aumento, de crescimento. E foi exatamente sobre isso que nós falamos na primeira noite. Amém? Damos uma introdução. Na segunda noite nós nos focamos aqui no crescimento de sabedoria. Por quê? Porque o crescer em sabedoria tem justamente a ver com a nossa vida interior. Amém? Antes de crescermos em estatura, nós precisamos crescer em sabedoria. Tem a ver com a nossa vida interior. Veja bem, Jesus crescia. Amém? Jesus crescia em sabedoria, em estatura e o que? Em graça, para com Deus e para com os homens. Na semana passada, no domingo passado, eu falei com vocês sobre que a questão da sabedoria, crescer em sabedoria, ou seja, crescer nessa vida, porque como eu disse e eu repito, a qualidade da nossa vida exterior é proporcional à qualidade da nossa vida interior. Porque o que dá sustentação para a nossa vida, o que dá base, fundamento para a nossa vida exterior, é justamente a qualidade da nossa vida interior, da nossa vida espiritual, desse crescer em sabedoria. E eu disse para vocês que nos apresenta que a sabedoria verdadeira, ou seja, a sabedoria de Deus não é uma coisa, mas a sabedoria de Deus, na sua forma mais pura, é Cristo Jesus para nós. Cristo Jesus é a sabedoria de Deus para nós, aleluia. E que o princípio da sabedoria, portanto nós sabemos que a sabedoria não é uma coisa, não é algo abstrato, mas a sabedoria é uma pessoa, é Cristo Jesus, é a cruz de Cristo, é sabermos que sem Cristo não somos nada, sem Cristo nós estamos perdidos, e temos a capacidade de entender isso. Isso é sabedoria, de que sem Ele nós estamos perdidos, aleluia. Então Cristo é a sabedoria de Deus, esta é a base da sabedoria. Estamos juntos? Digam aleluia. Então esse é o princípio, amém? A base da sabedoria é Cristo, e o princípio é conhecermos a Ele. Mas se nós conhecemos a Ele, nós somos transformados por uma nova vida, a vida que flui dele. Posso ouvir um aleluia? Agora veja bem, eu disse para vocês que ainda faltou um pouco sobre crescermos em sabedoria. Não deu para nós falarmos tudo domingo passado. Então antes de nós entrarmos no crescer em estatura, deixa eu finalizar aqui a parte sobre sabedoria, sobre crescer em sabedoria. Então primeiro, já entendemos que
A partir do momento que nós estamos posicionados em Cristo e caminhamos no conhecimento do Senhor e no temor do Senhor, isso é um posicionamento que nós tomamos na nossa vida. Então, dessa forma, a sabedoria começa a fluir das nossas vidas. Amém? Não porque adquirimos coisas, mas porque estamos posicionados nele. Mais uma vez, estamos posicionados em Cristo. Se você se posiciona em Cristo, se você está alinhado a Cristo, então você começa a viver um fluxo de sabedoria de Deus na sua vida. Há um fluxo natural, amém, da sabedoria de Deus, porque você agora está em Cristo. Aleluia. Porém, veja, a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria. E que estarmos na sabedoria de Cristo é o princípio. Porém, precisamos a cada dia crescer em sabedoria. Vamos ler o texto da palavra, por favor. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Toma nota desse texto, medita nele. Pois a sabedoria declara nesse momento aqui. O princípio da sabedoria é, mais uma vez, o princípio da sabedoria, estou lendo Provérbios capítulo 4, versículo 7. O princípio da sabedoria é adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Agora que você está em Cristo, que há um fluxo de sabedoria na sua vida, Salomão está nos dando aqui um conselho muito importante, que na verdade eu tomo isso como um mandamento na minha vida, não como algo opcional, porque às vezes um conselho a gente pode acatar ou não acatar, porém para mim é mais do que um conselho de Salomão, para mim é um mandamento divino, é um mandamento de Deus. Uma vez que eu estou em Cristo, eu preciso crescer a cada dia em sabedoria, porque afinal de contas, a palavra está dizendo, adquire a sabedoria. E qualquer coisa que você precisa adquirir, ou que você pode de fato adquirir, implica que em partes você controla o nível desta coisa. Para adquirir algo, significa em partes que você tem o controle sobre isso, no sentido de você acessar, amém? De possuir isso na sua vida. Preste bem atenção, porque isso é muito importante. Qualquer coisa que você tenha que adquirir, sugere que é algo que você pode perder. Sugere que é algo que talvez você ainda não tenha. Amém? Sugere que seja algo que você pode, inclusive, experimentar em determinados níveis. Um nível aqui, um nível maior, porque você está adquirindo sabedoria. Estamos juntos? Faz sentido esta palavra? Adquirir. Fala comigo, adquirir. Então a próxima pergunta lógica é: como que eu posso adquirir sabedoria? Se a palavra de Deus está mais do que me aconselhando, está me instruindo a buscar a sabedoria, a crescer em sabedoria, logo a pergunta lógica é: como eu posso crescer em sabedoria? Já falamos, você precisa primeiro estar posicionado em Cristo. Você precisa caminhar em temor e em conhecimento do Senhor. Estamos juntos? E a partir daí, como é que você cresce em sabedoria? Eu vou fazer aqui um paralelo, para explicar a você como que a cada dia você pode crescer em sabedoria. Mais uma vez, abra a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4, versículo 10. Amém? Como você cresce a cada dia em sabedoria? 2 Reis, capítulo 4, versículo 10. Nesse texto nós temos a narrativa do encontro do profeta Eliseu com a mulher sunamita. Amém? Sempre Eliseu passava por esse caminho. E aí eu vou ler o versículo 10, que diz assim: a mulher decidiu então fazer um aposento para o profeta, porque ele sempre passava por esse caminho. E ela então teve esse desejo no seu coração, para que o profeta pudesse ser bem recepcionado, amém? Ter um tempo para descansar, enfim. E no versículo 10 diz assim, ela disse para o marido dela: vamos fazer para ele, em cima, um pequeno quarto. Diga comigo, quarto. Obra de pedreiro. Quantos pedreiros nós temos aqui? Deixa eu ver. Amém? Obra de pedreiro. Amém? Primeiro vamos fazer a ele um quarto. Ponhamos nele, nesse quarto, uma cama, uma mesa, um candeeiro, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali.
Amém? O que nós vamos fazer para o profeta? Um quarto. E nesse quarto nós vamos colocar algumas coisas. Primeiro vamos colocar uma cama, para que ele possa se deitar, descansar. Vamos colocar uma mesa. Mesa é porque é o lugar onde você se alimenta. Amém? Cadeira, você sabe, é o lugar onde nós nos assentamos. E o que mais? Um candeeiro ou candelabro, que serve para o quê? Iluminar, para que você possa ter clareza, para que você possa enxergar. Irmãos, é extremamente simbólico essas 5 coisas aqui nas Escrituras, porque cada uma delas traz um significado muito importante à luz da palavra de Deus. Por exemplo, no primeiro momento, quando a mulher diz, vamos fazer a ele um quarto. Em Mateus capítulo 6, Jesus fala no versículo de número 6, que quando você for buscar a Deus, você entre aonde? No seu quarto, e a sós, em secreto, você vai orar a Deus. Então esse quarto representa na verdade uma vida de oração, a disposição que nós temos em nos retirarmos dos nossos compromissos, dos nossos afazeres, do nosso dia a dia, para estarmos a sós, amém? Porque quarto é lugar de intimidade. Então Jesus disse, você vai entrar no quarto e você vai fechar o quê? A porta, porque você vai ter um momento de intimidade com Deus. E isto vem, irmãos, em concordância com aquilo que o apóstolo Tiago fala, no capítulo 1 da sua carta, no versículo de número 5, quando ele declara, se alguém tem falta de sabedoria, peça, ore a Deus, busque de Deus, que Deus vai dar sabedoria liberalmente a todos que buscam, amém? Como é que eu cresço em sabedoria cada dia, apóstolo? A palavra está dizendo, por meio da oração, da sua busca diária em Deus. É nesse momento, é nessa hora, é nesse lugar, é nesse quarto, que Deus vai te contemplar com entendimento, com inteligência, com sabedoria, com discernimento. É desta forma que você cresce em sabedoria. Não dá para crescermos em sabedoria se a oração não é algo presente nas nossas vidas. Isso não é algo que nós praticamos, não de forma religiosa, amém? Mas porque de fato nós entendemos que Deus é o Senhor das nossas vidas, e Ele, como o Senhor das nossas vidas, quer se apresentar e se revelar a nós a cada dia como o nosso Pai, porque Jesus está dizendo, você não vai entrar no seu quarto, e você não vai buscar ao Senhor, você vai buscar ao teu Pai, e o teu Pai que te vê ali em secreto, vai te recompensar. E a maior recompensa que Deus pode te dar por meio da oração é contemplar a tua mente, é contemplar os teus pensamentos, as tuas ideias, com a sabedoria que vem do alto, com a sabedoria iluminada. Aleluia.